Diz assim a santa palavra de Deus: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Todos aqueles que têm família sabem que os conflitos entre gerações, entre os jovens e os pais, é algo muito comum. À medida que os filhos vão crescendo, vão aumentando o seu conhecimento de mundo, eles vão avaliando e analisando as decisões dos seus pais e, dentro da sua experiência de vida que está em crescimento, vão questionando os pais pelas suas decisões. E se os pais eles não sabem conviver com esse tipo de crítica ou com esse tipo de posicionamento, então os ingredientes para conflitos entre pais e filhos acabam se instalando. Mas há um caminho melhor. Esse texto ele acaba apontando para um caminho melhor. Nós devemos construir uma boa relação entre as gerações, entre pais e filhos. E para entendermos melhor este assunto, o apóstolo Paulo, muito sensível a isto, ele trata dando um par de orientações para ambos os grupos. Ele dá 2 orientações para os filhos e 2 orientações para os pais. Então nós hoje vamos ver aqui 4 princípios ou 4 pilares para a construção de uma boa relação entre as gerações, entre pais e filhos, para como existir este diálogo. E para que esse texto tenha uma utilização muito didática para a igreja, cada pilar que eu vou apresentar aqui será acompanhado de uma personagem bíblica que materializa este ensino que o texto irá apresentar. Portanto, vamos ver o primeiro pilar desta construção de diálogo entre gerações que a Bíblia apresenta. E o primeiro pilar é bem evidente. Aliás, todos os pilares, vocês vão ver, são bem evidentes. O primeiro pilar é o pilar da obediência. Veja, o texto logo inicia-se: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Este é o primeiro princípio dado, o primeiro pilar dado aqui pelo apóstolo Paulo para a construção de um bom relacionamento entre gerações, que é a obediência. E por que a obediência é tão importante e devemos partir deste ponto? Primeiro, porque nós não gostamos da obediência. Não se engane, nenhum de nós gosta de obedecer. E por quê? Ora, a pergunta ela é muito simples. A pergunta aponta para a nossa essência. Nós somos pecadores e pecadoras. E dentro do DNA do pecado está a desobediência. Você lembra qual uma das definições que a Bíblia dá para o pecado? O que é o pecado? Bom, isso está lá na primeira epístola de João, no seu capítulo 3, verso 4, que diz assim: o pecado é quebra de mandamento. Se alguém um dia lhe perguntar o que é o pecado, você pode dizer, sem sombra de dúvida, com grande apoio bíblico: pecado é quebra de mandamento. Em uma palavra, desobediência. Desobediência. Tanto é que a Bíblia chama a geração que não acolhe a palavra de Deus, que é contra o Senhor, de filhos do quê? Filhos da desobediência. Portanto, o primeiro pilar para que
a construção exista de um bom relacionamento entre pais e filhos, está passando pela obediência. E quem é o personagem, ou quem é a personagem que encarna ou que materializa esse princípio? Precisamos começar lá de Gênesis por Isaac. Isaac, ele acaba encarnando esta obediência de que Paulo está falando aqui. Eu acredito que todos vocês estão familiarizados com a figura de Isaac. Isaac, ele é o filho de Abraão, tão desejado por Abraão. Devemos nos lembrar que Isaac nasce, Abraão já é centenário, com 100 anos, Abraão se torna pai de Isaac. Mas em determinado momento do desenvolvimento da história da redenção, Deus pede a Abraão que dê o seu filho Isaac em sacrifício, em holocausto. Ora, nós não sabemos precisar exatamente a idade de Isaac, mas ele era forte o suficiente para carregar, por exemplo, as madeiras com as quais ia se acender o fogo do holocausto, porque Abraão pôs sobre as suas costas para que ele levasse a lenha. Isaac também é forte, ou aliás, não apenas forte, mas inteligente o suficiente para perceber que não havia nenhum cordeiro para o holocausto. Ele pergunta a seu pai Abraão: bom, nós iremos então fazer o holocausto, mas aonde está o cordeiro? Ou seja, Isaac tinha consciência e tinha inteligência o suficiente para fazer uma leitura do que ia acontecer. Mas mesmo com aquela força e inteligência, ele acabou se dobrando perante a sua iminente morte. Abraão não fez segredo nenhum que ia imolá-lo, que ia sacrificá-lo, amarrou as suas mãos e os seus pés, e o texto trata disso com tanta naturalidade, depois você pode olhar em Gênesis, que você percebe que há um voluntarismo de Isaac, não há nenhum tipo de resistência, ele poderia oferecê-la. Porque a obediência é isto. A obediência, ela exige que nós subordinemos a nossa força e a nossa inteligência, como Isaac fez aqui. E por que Isaac deveria obedecer a Abraão? Porque era justo. Ele era seu pai, sabia o que estava fazendo, era o líder do seu clã. Isaac confiava no seu pai. Portanto, quando o apóstolo Paulo diz que os filhos devem obedecer a seus pais, ele tem ciência de que a obediência é uma planta muito seletiva. Ela cresce no solo da justiça. É justo a obediência. Os filhos devem obedecer aos pais por uma relação de confiança e de amor que há entre os dois, ou precisa existir. E é apenas por meio deste solo é que a obediência pode crescer. Pode perceber, se existe desobediência, é porque falta amor. Se existe desobediência, é porque falta confiança. Notemos, por exemplo, o termo filho da desobediência que a Bíblia dá aos incrédulos. Eles não amam a Deus, não confiam em Deus, por isso não podem obedecê-lo. Embora um ou outro, por vezes, diga que crê em Deus apenas da boca para fora, dentro do seu coração, a verdadeira crença, ela só se reflete por meio da obediência aos mandamentos do Senhor. Se realmente sois meus discípulos, farão o que eu mando. Isto é o que Jesus diz acerca dos seus. Por isso, meus irmãos e irmãs, começo de uma construção de um bom relacionamento entre gerações precisa começar pela obediência, no solo da justiça, que é alimentado com amor e confiança. O segundo pilar aqui, da construção de um relacionamento entre gerações, a honra. Veja, o texto continua: honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. O que significa a palavra honra ou honrar? Honra significa dar dignidade,
dar valor, demonstrar valor. Só que eu quero chamar a atenção para a diferença deste pilar, como nós estamos chamando, para o da obediência. Veja que a relação é um pouco diferente. Por exemplo, a obediência, ela pressupõe regra, ela pressupõe norma. Ou seja, eu só sou obediente se existe uma ordem a seguir. Aliás, ninguém pode me acusar de desobediência se não há um mandamento. Isaac foi obediente. Por quê? Porque ele inclinou-se e foi servir de sacrifício para o seu pai. Seu pai disse, vamos sacrificar, e ele disse, vamos. Ele foi obediente. Havia uma regra que Abraão estabeleceu naquele momento entre os dois, e ele se submeteu. Agora, a honra, ela é diferente, porque a honra não é tão visível quanto a obediência. Todos nós percebemos a desobediência de uma forma muito clara. Por exemplo, a obediência às regras de trânsito. Basta alguém passar o sinal vermelho e vamos ver que esta pessoa desobedeceu uma norma. Ou seja, a obediência caminha com a norma e é fácil de ver. A honra é mais difícil. A honra é um valor subterrâneo. Ela está nos nossos corações. É um valor que circula dentro de nós. É um valor que casa com a dignidade. Por isso é muito diferente da obediência. E é por isso que o que está em volta da honra são valores diferentes, são outros tipos de premiações, por assim dizer. Veja que se a obediência caminha com a justiça, a honra caminha com a promessa. A justiça depende de que a pessoa seja obediente, mas a honra, ela caminha com longevidade, com prosperidade. Deus premia a honra, mas exige obediência. São duas coisas diferentes. Porque eu posso até mesmo obedecer de mau grado às normas de trânsito. Eu posso parar o carro no sinal vermelho e lançar impropérios, falar palavras de baixo calão por causa das regras que eu não concordo. Isso é possível, mas mesmo assim eu estarei sendo obediente se eu parar no sinal vermelho. Eu não estarei sendo desobediente, eu não estaria honrando, mas serei obediente. A honra não. A honra é um valor interno, é algo que Deus testemunha dentro dos corações e que nós precisamos cultivar, precisamos aprender a apreciar. E um personagem que concretiza isso, que materializa isso, com certeza é Moisés. Moisés, ele consegue materializar esse pilar da honra, porque ele honra a herança do seu pai José do Egito. Se vocês conhecem um pouco da história, sabe que José não era necessariamente pai de Moisés, ainda mais porque eram de tribos diferentes. Mas Moisés, ele era um tipo de filho, sim, de José, porque Moisés, ele acaba sendo o herdeiro direto da liderança de José. Nós conhecemos a história do Gênesis e sabemos que é José do Egito que leva o povo de Israel, onde está ali naquela terra, para o Egito. Mas é Moisés que tira o povo do Egito e retoma para Canaã, da onde havia saído. Há uma estreita ligação entre Moisés e José, o que constitui com certeza Moisés de um tipo de filho de José. E José, antes de morrer, depois de toda aquela sua grande obra de levar os israelitas para o Egito, disse a eles a seguinte recomendação, ou a seguinte ordem: olha, eu sei que Deus visitará vocês logo, e quando o Senhor levá-los daqui, leve os meus ossos também. E 400 anos depois, quando surge Moisés, ele está pronto a partir com os israelitas, depois das 10 pragas derramadas, há uma pequena nota dizendo que
que Moisés toma medidas para que os ossos de José o acompanhem de volta a Canaã. Moisés foi um filho que honrou o último desejo do seu pai José. O texto bíblico poderia parar e nem citar isso, mas Moisés, de uma forma muito honrosa, de uma forma muito sensível, fez este gesto de honra para José. Portanto, meus irmãos e irmãs, a honra, ela é diferente da obediência nestes critérios. Ela é algo que apenas Deus pode ver de fato. Nós temos medalhas, por exemplo, como honra ao mérito, cerimônias muito bonitas que ocorrem nas Olimpíadas ou campeonatos. Mas a verdadeira honra é um valor que circula entre nós de uma forma muito sutil. Apenas aqueles mais sensíveis conseguirão perceber isso. E o que a Bíblia requer dos filhos aqui é que exista esta honra aos pais, que os tratem com a devida dignidade, que o trate com devida nobreza, porque os anos irão passando, e os anos não costumam ser gentis conosco, mortais. Os nossos cabelos irão cair, os nossos dentes irão cair, a nossa pele irá ficar enrugada, e quer você goste, quer não, adulto ou adulta, você vai depender dos seus filhos em algum momento. E filhos, sejam sensíveis aos seus pais, tratem eles com carinho, mesmo quando eles perderem a racionalidade, mesmo quando eles perderem a sensibilidade, porque geralmente as pessoas, quando vão ficando mais idosas, vão ficando mais impacientes. Tenham consideração pelos seus pais. Quando eles precisarem, seja com eles. Vou avançar porque eu não quero chorar. Terceiro pilar: instrução. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-vos na disciplina. Meus irmãos e irmãs, agora Paulo começa a tratar com os pais, mas como eu disse, esses pilares são para a igreja toda, não apenas para os pais. Mas precisamos notar aqui que antes dele dar o par de orientações para os pais, ele faz uma introdução que não havia feito com o grupo dos filhos. Ele diz para que os pais não provoquem a ira nos filhos. O que é provocar a ira? A ideia aqui é que os pais geralmente precisam disciplinar seus filhos. Nós temos vários textos, principalmente em Provérbios, que indica que os pais precisam disciplinar, treinar bem os seus filhos. E devido a esse treinamento, vez por outra, os pais acabam se excedendo, acabam talvez sendo severos ou severas demais. O que Paulo está dizendo é cuidado para que vocês não criem uma amargura nos filhos. É correto disciplinar, é correto exigir dos filhos um comportamento, os pais têm todo o direito disso, mas cuidado com a dose para que não criem filhos amargurados contra a disciplina dos pais. A disciplina deve ser servida, mas também com acompanhamento de momentos bons em famílias, para que os filhos sempre possam ter estas lembranças, porque senão fica só marcado a severidade, só marcado a rigorosidade. E em vez de nós trazermos os nossos filhos para nós jogamos para os braços do mundo, porque aqueles que não têm compromisso com os seus filhos, como o mundo não os tem, irá apresentar uma face amigável, ou pela internet, ou mesmo na escola. Porque tantos filhos e tantas filhas acabam abraçando o mundo das drogas, ou abraçando a criminalidade? Porque estas pessoas, esses indivíduos, se apresentam a eles de uma face amigável, falando uma linguagem própria para seduzi-los. Não irão ser severos com eles, porque na verdade não se importam com o caminho deles, querem tirar vantagem, mas nossos filhos não sabem disso, os pais sabem. Então, sabiamente, pais, sejam disciplinadores e disciplinadoras dos seus filhos, mas cuidado com a dose, para que, com a melhor das intenções, você não acabe promovendo a saída deles do rebanho do Senhor. Ajude-os,
a entenderem que, embora eles não aceitem a correção, ela está sendo dada com amor, que apenas os pais podem dar. Dito esta introdução, aí vem os dois pares de orientação que Paulo passa a dar aos pais, que a primeira é a instrução. Eu estou usando a palavra instrução para substituir aqui a disciplina, porque elas podem caminhar juntas. A ideia de disciplina tem a ver com uma instrução de treinamento, esta é a ideia, o sentido da palavra no grego. E o que Paulo está dizendo aqui é que os pais eles devem instruir. Não podemos esquecer que a instrução é uma forma de amar. Os pais são os primeiros professores dos filhos e das filhas. As primeiras palavras, os primeiros hábitos, higiene pessoal, desde a forma de comer na mesa, forma de se vestir, são os pais que irão iniciar a vida dos seus filhos. É deles essa responsabilidade. E nisso os pais se tornam representantes de Deus. Filhos e filhas, talvez vocês não considerem isso, mas neste mundo, os únicos que vão de fato dar algo gratuitamente a vocês são os seus pais, de forma frequente. As pessoas, amigos, outros mestres e professores podem ter seus momentos de generosidade, porque isto pode acontecer, mas são os pais que dão agora e em todo tempo a vocês. E um dia, quando eles partirem, porque eles vão partir, todos nós temos que ir pelo caminho dos mortais, você irá sentir falta dos seus pais. Eles não estarão mais com você. Aquela mão calejada não estará mais no seu ombro. Essa voz que você acha irritante não irá mais recomendar você para dobrar as suas cobertas, para limpar teu quarto, e você vai chorar, porque não haverá mais ninguém nesse mundo, e você se encontrará como órfão de mãe e órfão de pai. Portanto, antes que seja tarde, saindo da igreja, dê um abraço no seu velho, dê um abraço na sua velha, porque o Senhor um dia os tomará de você. E aí então, nenhuma lágrima os trará novamente para você. Ninguém mais poderá trazê-los, nem mesmo a tua lembrança, porque a lembrança ela é seletiva também. Então cuidado, valorize enquanto está aí do teu lado, porque não tenha dúvida, eles irão partir. Por isso, a instrução ela não precisa apenas ser dada, mas ela também precisa ser recebida. Receba a instrução. O bom coração recebe a instrução e a disciplina. E há uma promessa belíssima para a disciplina registrada em Provérbios 9:8. Repreenda o sábio e ele o amará. Embora os seus pais por vezes tenham que repreendê-los ou repreendê-las, o fazem com amor. Mesmo que nesse momento possa não parecer, mas ele está fazendo para o teu bem. Ainda que os frutos possam não surgir agora, mais para frente surgirão. Por isso, acolha as repreensões como uma forma de amor também, embora não pareça, embora você possa pensar que poderia ser dado de outra forma, mas será repreendido da mesma forma pelo seu pai, que tem todo o direito de fazer isso, assim como sua mãe. Mas acolha a devida instrução, porque isto é bênção para a sua vida. Quem disse que a bênção de Deus apenas estimulam prazer? As bênçãos de Deus também se manifestam nos nossos desprazeres, porque como somos pecadores, não temos prazer na justiça. Então muito cuidado, não se deixe guiar pela bússola do prazer, embora a repreensão possa ser amargosa, possa causar em você sentimentos negativos, ela produzirá frutos de paz. Davi, ele encarna bem esse pilar, quando em determinado momento ele precisa dar as suas últimas orientações a Salomão, lá em 1 Reis, no capítulo 2, verso 2, antes de partir desta vida, Davi aproxima-se de Salomão e diz assim: olha, eu vou pelo caminho de todos os mortais, coragem, pois, e seja homem. Diz isso ao futuro rei de Israel. E Salomão seguiu a princípio as orientações do seu pai,
e a instrução que ele recebeu de Davi promoveu 40 anos de reinado, onde a maior parte foi de paz e prosperidade. Só incorreu em algo contrário à paz e prosperidade quando Salomão infelizmente acabou caindo em idolatria no final de sua vida, mas por grande parte do seu reinado, ele, que foi o autor do seguinte provérbio, seguiu à risca a orientação do seu pai Davi. Está lá em Provérbios 22:6, ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Infelizmente, Salomão, quando ficou velho, se desviou dos caminhos, mas o princípio ele não perde a sua validade por causa da experiência nossa, ou da nossa falta de experiência. Os princípios bíblicos, eles estão lá e são autoritativos, independente de quem os diga. Quarto pilar, e está baseado no que segue o texto: cria-os na disciplina e na admoestação do Senhor. O quarto pilar aqui são os conselhos, também traduzido às vezes por advertências, mas conselho eu creio que cabe melhor nesse texto. A expressão pode ser entendida dessa forma, porque a ideia é que os pais, eles devem aconselhar os seus filhos, e os conselhos, eles precisam ser também recebidos pelos filhos. Aqui é importante, os filhos geralmente são muito resistentes aos conselhos dos pais em algumas áreas que talvez eles não tenham se saído muito bem. Nós sabemos que os da casa conhecem melhor os nossos defeitos e as nossas falhas. E vez por outra você tem que avisar o seu filho de algo que talvez você não fez corretamente na idade dele. Não interessa, avise a si mesmo. Por quê? Porque a autoridade do conselho não está fundada na tua experiência e na tua vida, mas está fundada no Senhor, porque o conselho deve ser do Senhor. Então, independente de você ter falhado em alguma área que você precisa aconselhar, você irá dar este conselho diante de Deus, como exigência de Deus, para o seu filho e para a sua filha, ainda que você na idade dele ou na idade dela não tenha conseguido fazer isso, com toda a autoridade, não tua, mas a autoridade do Senhor. Devemos tomar cuidado. Muitos de nós acham que a experiência é a grande fonte de autoridade para tudo. Não é. A Bíblia é a grande autoridade para tudo, e a Bíblia lhe dá autoridade para falar de assuntos que você talvez não domine. Embora eu seja casado, mas se acaso eu não fosse, poderia tranquilamente falar dos princípios do casamento, porque os princípios do casamento não pertencem ao Ricardo, os princípios do casamento pertencem ao Senhor. Na Bíblia, a autoridade não reside em minha pessoa, a autoridade reside no princípio bíblico, ele é autoritativo. Então, pais, não se acovardem em tocar em áreas que talvez vocês não tenham caminhado bem. Por vezes, como os nossos jovens, eles têm muitos desafios na área da sexualidade, cabe o pai e a mãe orientar nisto. Não interessa se no passado você não era cristão e infelizmente você não teve o grande privilégio que ele tem de ter um pai e uma mãe cristã para orientá-lo corretamente, eles agora o têm. E os erros do seu passado não podem lhe dar a timidez de, nesse momento crucial, dar uma orientação, uma palavra que só a mãe e o pai podem dar. Cabe a você, pai e mãe, orientar o seu filho nestas questões da sua sexualidade também. Você é a mãe e pai dele, e é de você que sairá um conselho de amor, de carinho, de direção e de resguardo, de alguém que ora por ele, de alguém que cuida dele, e tenho certeza que se for 3 da manhã e precisar levar no médico, é o pai e a mãe que irá fazer, não há nenhum amigo nem nenhuma amiga, ainda que infelizmente os filhos não considerem isso. É você, pai, é você, mãe, que precisa investir-se dessa autoridade bíblica e falar
controlar namoro do teu filho, namoro da tua filha, controlar, regular com quem ele sai, com quem ele fala, olhar sim na internet, o que você está vendo? Deixe-me ver. Se filho tem senha, é para os outros, não para os pais. Filho não tem segredo, não tem direito nenhum de ter segredo dos pais. Respeite a minha privacidade. Faça-me o favor. Que respeito a sua privacidade. Me dá esse celular aqui, deixa eu ver com quem você está falando. É claro, porque se acontecer alguma coisa, é você que vai socorrê-lo. Foi você, inclusive, que comprou o celular. Meu Deus, você precisa tomar a autoridade em suas mãos. Se você não tomar, tenha certeza, alguém já está fazendo ou fará. Você deve guiar o seu filho e a sua filha. Então tome muito cuidado. Qualquer um pode ser amigo ou amiga do seu filho ou da sua filha, mas só você pode ser pai, só você pode ser mãe, e será enquanto o Senhor lhe der fôlego de vida. Portanto, meus irmãos e irmãs, esses são os 4 pilares que o apóstolo Paulo trouxe, com a qual nós devemos construir uma boa relação entre as gerações. A obediência, ilustrada pela figura de Isaac, a honra, ilustrada pela figura de Moisés, a instrução, ilustrada pela figura de Davi, o aconselhamento, ilustrado também, eu acabei de esquecendo, mas em tempo, Esdras, ele é o pai da nação dos israelitas, e ele catalisa esse último aconselhamento. Eu acho que vocês todos estão também familiarizados com a figura de Esdras, sacerdote que retorna com o povo da Babilônia para a construção ou reconstrução da nação junto com Neemias. Em determinado momento, uma grande crise surge em seu período, e Esdras, como o pai espiritual dos judeus daquela época, sacerdote para guiá-los nas orientações do Senhor, encontra os líderes e muitos sacerdotes desobedecendo a Deus da seguinte maneira: eles haviam se casado com as mulheres da terra, e fazendo isso estavam desobedecendo um princípio bíblico de que eles não poderiam, não tem problema, decorei, que eles não poderiam casar-se com pessoas de outras nações. E Esdras então orienta-os de uma maneira muito dura, que eles deveriam deixar as suas famílias. Meus irmãos, este é um dos textos mais difíceis da Bíblia. E você vê então uma comitiva de mulheres e de crianças indo embora. Os pais deixando que seus filhos pequenos e suas esposas fossem embora, debaixo da bênção de Deus, porque eles deveriam fazê-lo. Que tristeza! Mas era isto que a palavra de Deus exigia. E como pai espiritual da nação, Esdras não poderia se furtar a dar este conselho duro, mas necessário. Você obedece a Deus, de fato está aberto aos seus conselhos. Você pode dizer que sim, mas estará apenas quando passar pela prova de cortar na própria carne. Porque quando se trata dos nossos sentimentos, somos os primeiros a nos autodefender, e as nossas defesas se insurgem contra as promessas do Senhor. Mas a verdadeira obediência, ela vai custar um alto preço. Não pode ser diferente. Todo sacrifício irá custar algo àquele que o dá. Uma vida cristã custa carregar a cruz. Uma vida cristã custa sim abrir mão de amizades. Quantas pessoas eu tive que abrir mão, amigos que amei, situações que me faziam muito bem, mas eu percebi que aquilo tornaria-se pedra de tropeço. Mas foi um sacrifício necessário para ter uma vida santa.
Todos nós precisamos estar abertos a sacrifícios emocionais. Nós não somos os nossos sentimentos. Em algum momento você terá que escolher entre os seus sentimentos e Deus. E eu espero que você escolha a Deus. Aí sim, você estará fazendo um grande sacrifício. Aqueles homens, aconselhados por Esdras, abriram mão dos seus sentimentos, dos seus laços familiares. Um grande sacrifício, porque eles sabiam que precisavam recomeçar a nação. Vez por outra, os conselhos do Senhor vão exigir isso. E aí então, mostraremos a nós mesmos o nosso próprio caráter, se realmente seguimos a Deus ou não. Esta é uma prova que cada um de nós terá que passar e pagar por si mesmo. Deixar os sentimentos de lado para servir ao Senhor. Esdras foi o pai daqueles que tiveram que tomar essa decisão. Por isso, meus irmãos, esses são os pilares desse texto: obediência, honra, instrução e aconselhamento. São pilares com os quais nós podemos construir um bom diálogo entre gerações. Que Deus nos ajude para que esses valores circulem entre nós e que nós possamos, de fato, aprender a amá-los. Que Deus nos abençoe. Amém.